Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Vocês se lembram que quando eu fiz a resenha desses dois livros aqui, eu comentei que teria um outro livro para chegar que eu estava aguardando, né? E esses dois livros eu já até tinha versões anteriores, né, da editora Cutrix, né? E agora chegou o livro finalmente que eu estava tanto esperando, que é esse aqui, ó, O Reencontro da Criança Interior. Esse eu não tinha nem uma versão anterior, então eu não tinha nem tido chance de ler anteriormente. E esse eu acabei de ler todo, né? Estava esperando terminar de ler para poder fazer essa resenha. E logo depois da nossa vinheta nós vamos falar sobre esse livro e ler também uma parte introdutória dele para vocês terem um gostinho, saberem do que é que trata o livro e como é importante o conteúdo que ele tem aqui, tá certo? Então fiquem conosco para ver tudo isso logo depois da nossa introdução. Então, pessoal, esse livro, como eu falei, parece com os outros, né, que eu já fiz a resenha. Ele tem um caminho bem parecido, porque é assim, uma coletânea de textos que não ficam no ar, assim, sem final, nem parte assim de uma ideia que já precisava de alguma coisa anterior, porque eles são escolhidos a dedo para serem textos que vão ajudar a gente a aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Eu até acredito, né, pelo que eu já percebi, que eles façam algumas alterações, não alterando o texto, mas assim, tirando ou colocando alguma coisa para o texto não parecer dependente de outras coisas, né? E esse aqui segue essa linha também. E aí nós temos aqui como subtítulo um estudo sobre o símbolo da união com o ser que corresponde à nossa verdadeira integridade. Ele conta com artigos de Carl Gustav Jung, né, que trabalhou muito o arquétipo da criança, né, nos seus livros, inclusive aquele livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Tem um trecho desse livro aqui, né, que é o texto que vai ser assim, importante dentro da perspectiva junguiana sobre esse conteúdo, né? Marie-Louise von Franz, a maravilhosa, né, que eu gosto muito, né, os textos dela da psicologia junguiana. Joseph Campbell também. Temos James Hillman, Gaston Bachelard, Marion Woodman, Bruno Bettelheim, Alexandre Lowen, Jean Houston e outros. Então, é uma equipe muito grande de pessoas dando contribuição aqui, que não foram pessoas que escreveram artigos para esse livro, vocês já devem estar sabendo disso, né? Simplesmente foram tirados de outros livros e compondo aqui uma didática que vai ajudar bastante a gente a entender esse conteúdo, né? Como eu vou mostrar para vocês o livro frente a frente, como eu costumo fazer sempre nas nossas resenhas, eu vou dedicar esse momento antes de mostrar o livro para ler somente a introdução, que é de Jeremy Abrahams, Jeremy Abrahams é o organizador, né? O organizador do livro é o que fez esse apanhado todo, então nada melhor do que pegar o próprio texto introdutório do Jeremy Abrahams, para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Eu sempre, nos outros livros, eu li um artigo inteiro, escolhi os menores artigos, entre os menores artigos aqueles que poderiam ter uma contribuição muito grande. Nesse aqui, eu não escolhi um artigo inteiro, porque, peculiarmente, esse aqui tem artigos muito grandes e os artigos pequenos que eu encontrei, eles não seriam, talvez, assim, esclarecedores sobre o tema em si. Eles teriam uma abordagem que mereceria um pouco mais de desdobramento, e aí a gente, e os próprios outros artigos contribuem para isso, né, numa didática que o livro tem, mas, como eu acho também que esse é um conteúdo que talvez nem todos saibam que caminho ele segue, como pode ajudar a gente, eu trouxe essa introdução aqui, que é rápida, né? Na verdade eu não vou ler a introdução toda, mas somente o primeiro subitem da introdução já nos ajuda ao esclarecimento. Então, assim, o tema é a introdução à criança interior, né? Então, ela tem uma citação de Chuang Tzu aqui que diz: a criança é que conhece o segredo primordial da natureza e é à criança em nós que retornamos. Nossa criança interior é simples e ousada o suficiente para viver esse segredo. Aí ele começa: a maioria de nós sente uma forte ressonância com a criança interior.
Sabemos intuitivamente o que é isso, qual o seu significado para nós. Sentimos talvez em segredo que uma parte de nós continua inteira, intacta, diante dos padecimentos da vida, capaz de sentir uma imensa alegria e deslumbramento em vista das menores coisas. Essa imagem da criança é de complexidade e veracidade bastante sutis. Sua mensagem é: todos carregamos dentro de nós uma criança eterna, um jovem ser inocente e maravilhoso. E essa criança simbólica também nos carrega quem fomos, o registro de nossas experiências de formação, de nossos prazeres e dores. Como uma realidade simbólica e poética, a criança interior aparece em nossa imaginação, em nossos sonhos, em nossa arte e nas mitologias do mundo todo, representando a renovação, a divindade, o entusiasmo de viver, uma sensação de deslumbramento, esperança, o futuro, a descoberta. A coragem, a espontaneidade, a imortalidade. Nesse sentido, a criança interior é um símbolo de união que reúne partes separadas ou dissociadas da personalidade individual. Marie-Louise von Franz, eminente analista junguiana e erudita, diz: se eu confiar na minha reação ingênua, então estou inteiramente na situação e íntegra diante da vida. É por isso que os terapeutas de crianças deixam que elas brinquem e em 2 minutos elas revelam a totalidade de seu problema, pois dessa forma estão sendo elas mesmas. A criança interior é tanto um fato em desenvolvimento como uma possibilidade simbólica. É a alma da pessoa criada dentro de nós por meio do experimento da vida. E é a imagem primordial do self, o cerne mesmo de nosso ser individual. Como sugeriu Carl Gustav Jung, a criança representa uma totalidade que abrange as próprias raízes da natureza. Wordsworth disse: a criança é o pai do homem, a criança é o pai da pessoa como um todo. A maioria das pessoas continua tendo contato com a criança na fase adulta, por meio de hábitos, desejos e condutas pueris, bem como pelo contato com crianças reais de carne e osso. Jung disse que a tendência a empenhar-se em atividades regressivas tem a função positiva de nos manter ligados à criança, de ativar a criança interior. Ele disse que a regressão é uma tentativa genuína de alcançar alguma coisa necessária, a sensação universal da inocência infantil, a sensação de segurança, de proteção, de amor recíproco, de confiança, de fé, essa coisa que tem tantos nomes. O texto prossegue, né, mas a gente aqui vai ficar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. E o que eu quero dizer é o seguinte: a própria criança em si já representa algo belo, bonito, algo fofo, algo que a gente é atraído e a gente sente um amor imediato, porque é algo reduzido, né? Vamos pensar do ponto de vista físico, né? É um ser que está bem pequenininho ali, que a gente acha tão lindo por ele estar precisando de acolhimento, e isso tem uma sabedoria, gente. A criação, o Criador, quando planejou desse jeito, é porque naquele momento em que a gente precisa acolher alguém, isso vale para qualquer criança, né? Mesmo de animais, filhotes, etc. A gente percebe como as pessoas se apaixonam por animaizinhos, né? Cachorrinhos pequenos, gatinhos pequenos. Crianças pequenas têm essa aparência de busca de afeto, de necessidade de carinho por isso. E quando a gente resgata isso, de alguma forma a gente está também tentando buscar essa aceitação, esse carinho, esse afeto em volta de nós. E isso nos alimenta, isso nos ajuda também. Conviver com criança, essa regressão que Jung falou, é a gente tentar falar, é quando a gente fala com a criança como se fôssemos criança também. Temos que ter cuidado para o desenvolvimento da criança não ser retardado por isso, porque a gente, quando fala como criança, ela pensa que o adulto vai estar também falando assim depois e ela não avança no seu processo. Mas brincar com a criança como se fôssemos criança, mesmo sem a gente precisar fazer um teatro muito grande que somos, falar pelo menos com a voz de criança, essas coisas assim, não precisa. A gente pode buscar a nossa criança interior, como se nós ainda fôssemos criança,
E isso está presente porque a gente não tem que se entender uma pessoa velha ou idosa ou já acabada ou coisas desse tipo. Reconhecer a idade é também uma maturidade. A gente não tem que também se achar criança no sentido de querer fazer coisas que a idade não nos permite. Mas também ter essa criança lá latente, presente e sempre que possível atuante, né, nas nossas atividades, numa atividade criativa mesmo. Eu que trabalho como professor de arquitetura, eu tento resgatar essa criança interior nos nossos alunos, porque a gente bota música, a gente brinca, a gente faz uma coisa bem lúdica na sala, tenta fazer dinâmicas, tenta fazer uma dinâmica de relação entre eles que possa ser útil para parecer que eles estão brincando enquanto estão trabalhando. Os próprios softwares de arquitetura, eles são muito visuais, eles são muito, sabe? Quando a gente faz uma maquete, por exemplo, é como se estivesse montando um quebra-cabeça, é como se estivesse montando uma daquelas brincadeiras que tem já de montar. Então, isso tudo é o buscar o lúdico para que a gente possa ser original, ou seja, voltar às origens, voltar à origem e não ser tão afetado com coisas que seriam externas e que não seriam parte do nosso self. Então, buscar o nosso self, buscar as nossas origens, buscar aquilo que nos alimentou, nos fez nascer. Se a gente acredita num ser divino que nos criou, ou que a gente veio de uma instância mais elevada, aquele momento de infância é o momento em que nós estamos mais próximos, porque acabamos de ser criados. Então temos uma memória remanescente dessa existência, ainda que seja de uma encarnação anterior, mas de certa forma fora dessa vida, com uma memória física de uma existência no mundo físico. A gente teve uma existência que tinha uma memória muito mais ampliada, e isso ajuda também quando a gente resgata esses momentos, esses estados, né? Um estado infantil de criança, um estado de gênese, vamos dizer assim, como chamava o Teilhard de Chardin. Então, esse estado de gênese a gente tem que buscar quando a gente vai atrás da criança que está dentro de nós. Então, essa é uma busca muito forte, muito interessante, e é uma busca renovadora, uma busca que faz a gente curar de muitos males, não só males físicos, doenças, né, mas também males emocionais e mentais e psicológicos de um modo geral, transtornos que poderiam acontecer na nossa vida quando a gente tenta resgatar aquela criança que tem a energia, a força e a vitalidade para poder vencer qualquer batalha, mesmo que a gente, porque naquele momento que a gente está como criança, a gente nem pensa muito, a gente usa mais o inconsciente, a gente usa mais o nosso eu superior para acreditar nas coisas muito mais fielmente. Corresponderia à carta do louco, né, do tarô, essa coisa de acreditar, de dar um salto de fé, né, independente de qualquer coisa, sabendo que com a maturidade que pode nos permitir o caminho evolutivo, o crescimento na Terra, também nos ajuda a fazer com que esse salto de fé não seja totalmente cego, a gente não se jogue num abismo, mas sim a gente se jogue para a vida para tentar fazer aquilo que a gente precisa fazer e representando o nosso eu, nosso self, fazendo realmente aquilo que a nossa essência busca e não as coisas que são induzidas para nós, para a gente fazer, certo? Então, vamos agora ver o vídeo, página por página aí, virando aqui a câmera, e aí vocês vão ter uma ideia melhor se o livro interessa a vocês ou não, se é aquilo que vocês podem estar buscando ou não, se poderá ser útil, mesmo vocês nem sabendo da existência desse livro que estava por publicar ou que já foi publicado em algum momento pela editora, né? Então vamos dar uma olhada. Pronto, pessoal, vamos lá, vamos ver agora o livro por dentro, né? Página por página aqui. Vamos abrir aqui para vocês verem. Temos aqui a orelha do livro, as páginas iniciais. Temos aqui uma epígrafe, né? Se não fosse por vocês, de modo algum eu seria convincente. Dedicatória e uma epígrafe, né? Só não diz que... Ou melhor, aqui não seria propriamente uma epígrafe, né? É um texto associado à dedicatória. A epígrafe estaria aqui. Por fim, pensei que, dentre as nostalgias que perseguem o coração humano, a maior de todas, para mim, é a ânsia infindável de rejuvenescer em cada um de nós aquilo que é mais velho. De Laurens van der Post. Temos aqui o sumário. Então aqui o sumário é importante a gente mostrar logo, porque como os textos são longos, eu talvez possa passar mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo. Então ele começa com agradecimentos,
Introdução à Criança Interior, que foi aquele texto que eu comecei a ler para vocês, né, a parte inicial. Aí tem na parte 1 a Promessa da Criança Interior, introdução de Edith Seward, um experimento inédito, arquétipo da criança interior. O segundo capítulo é de Carl Gustav Jung, a psicologia do arquétipo da criança, que é um texto de arquétipos inconsciente coletivo. Temos aqui James H. Young, o arquétipo da criança na poesia de Wordsworth. Aqui Gaston Bachelard, que tem até um livro muito interessante sobre habitação, que eu acho muito bom, poético. Devaneios sobre a infância. June Singer, o motivo da criança divina. Ralph Metzner, o renascimento e a criança eterna. Parte 2, a criança abandonada. Introdução, aí cada parte tem uma introdução. Aí temos de Gilda Frantz, o cruel segredo do nascimento. Eu sou minha própria mãe perdida, de minha própria criança triste. O 8 é James Hillman, né? O abandono da criança. O 9 é Rose Emily Rothenberg, o arquétipo do órfão. Depois tem Marion Woodman com A Criança da Alma. M. Scott Peck, O Amor e o Medo do Abandono. Ursula K. Le Guin, Os que Vão Embora, de Homelas. Parte 3, Eterna Juventude e Narcisismo, o Dilema da Criança. Introdução, Joel Kovitz tem o texto Narcisismo, o Desequilíbrio da Nossa Época. Alice Miller, A Busca do Verdadeiro Self. Marie-Louise von Franz, Poe Eternos. Esse eu tenho até o livro inteiro dela, de onde foi retirado. É um texto muito bom, excelente. Depois temos Jeffrey Satinover, O Self na Infância, o Self da Infância e as Origens da Psicologia do Puer. Muito bom também. Então esse fala um pouco dessa questão do Puer, né, essa parte inteira. Depois Helena Luke, O Pequeno Príncipe. Um excelente artigo também, trazendo para a gente informações muito úteis ligadas ao significado do livro, né? Aquele livro Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Parte 3, a gente tem A Criança Ferida Interior, introdução. Aí tem Charles L. Whitfield, Como Podemos Curar Nossa Criança Interior. Muito útil porque mostra a gente o caminho, né, psicológico da utilização da criança interior. A partir daqui já começa a trabalhar essa questão dos transtornos que ocorrem com a criança interior não muito bem desenvolvida. Aí temos o Hal Stone e Sidra Wickelman, A Criança Interior Vulnerável. Alexandre Lowen, Por que você está com tanta raiva de mim? Alice Miller, Em Defesa da Criança. Robert M. Stein, Sobre o Incesto e o Abuso de Crianças. Suzanne Short, O Sussurro das Paredes. Aí temos parte 5, O Resgate da Criança. Aí já é o caminho de tentar realizar essa cura, né? Introdução. Aí vem Lúcia Capaccioni, que é O Poder da Sua Outra Mão. Joyce C. Mills e Richard J. Crowley, O Contato com a Criança Interior. John Bradshaw, Libertando Sua Criança Interior Perdida. John Loudon, Tornando-se uma Criança. Nathaniel Branden, A Integração do Self Mais Jovem. Jan Houston, Recordando a Criança. Adelaide Bry, Revendo os Filmes de Sua Infância. Joseph Campbell, Matando o Dragão. Robert M. Stein, A Redenção da Criança Interior no Casamento e na Terapia. E por último, a parte 6, Criança Interior, Criança Exterior, o Futuro do Papel dos Pais. Introdução, James Hillman, Comentários sobre as Histórias. Bruno Bethlen, Explorando a Infância como Adulto.
Erik H. Erikson, A Relevância Histórica da Infância Humana. Theodore Hayek, O que sai da boca dos bebês. E Samuel Oscherson, O pai ferido interior. Vários autores especialistas nessa área, né, que foram resgatados de cada um de seus livros para poder a gente ter esse material compilado aqui excelente, né, e completo. Aí vem o epílogo, que você possa permanecer jovem para sempre. Aí vem as notas sobre os colaboradores, falando de cada autor desse aqui, a bibliografia e permissões e direitos autorais, né, que são as permissões para a utilização desses textos. Bom, agora vamos ver o livro, né, que eu vou passar mais rapidinho para vocês terem uma ideia geral de como ele é, a configuração dele, né, a estética dele, vamos dizer assim. Aqui vocês estão vendo a parte que eu li, a introdução à criança interior, né? Aí temos aqui a citação e o texto eu li até esse ponto aqui, certo? Aí depois temos aqui, todos fomos criança, para onde foi a vida que perdemos enquanto íamos vivendo. A luz do mundo pode atravessar a barreira e brilhar. Leva muito tempo para se ficar jovem. O aumento do interesse pela psicologia, o crescimento paralelo da psicoterapia, o programa para filhos adultos de alcoólatras, FAA, a constatação cada vez maior de casos de abuso de criança. Os pais de hoje têm uma carga de responsabilidade maior, a busca da espiritualidade e do significado. Cantai, ó musa, a criança. E aí, com isso eu estou falando de como a introdução muitas vezes tem subtítulos e é bastante extensa, porque ela prepara o que vem depois. Bom, mas agora as partes todas vamos passar mais rapidinho para que diminua um pouco mais o tempo desse vídeo. Então vamos lá. Bom, finalizado aqui o percurso todo sobre o livro, tem duas informações que eu deixei de botar para vocês, que eu vou fazer agora. Primeiro, quando ele foi publicado a primeira vez, 1990, aí tivemos uma outra edição, que, se eu não me engano, no próprio ano, né? Porque a segunda edição é essa aqui, a editora Cutrix já tinha lançado anteriormente, e agora 2024, tá vendo? 2024 teve esse lançamento. E outra informação que eu costumo até nem botar muitas vezes aqui no canal, que é o número de páginas. 463 páginas é o número total das páginas. Então, bastante completo, bastante cheio de informações, bastante rico, né? Então, é isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha desse livro. É um livro espetacular, um livro muito rico, muito importante. Eu li ele muito rápido porque eu gostei demais, não parava de ler, então vocês vão ver que é um livro gostoso de ler. Alguns textos são mais técnicos, outros menos. Alguns são mais fáceis de ler, outros menos, mas todos eles têm um enriquecimento muito grande para o nosso saber, para a nossa compreensão desse assunto, né, que é o retorno da criança interior. E isso é uma tentativa de crescer, de buscar mais recursos para nosso desenvolvimento, na nossa redenção espiritual. Então,
era isso que tínhamos que dizer. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter notificações de outros vídeos como esse aqui no nosso canal. Não é isso? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço a todas e todos.